1988, num amistoso contra o São José. Naquela época, o clube alvinegro tinha como goleiros Carlos e a dispensa do segundo, para que finalmente Ronaldo Soares Giovanelli vestisse a sonhada camisa número 1. E a sua estrela brilhou logo na partida contra o São Paulo, quando defendeu um pênalti do craque Dario Pereira. A partir dali, Ronaldo ajudou o Corinthians a conquistar diversos títulos, entre Paulista, Brasileiro e Copa Brasil. Durante a sua carreira no Parque São Jorge, atuou em 601 jogos, sendo o terceiro atleta corintiano com o maior número de disputas. Por todos os feitos e as emoções que o goleiro proporcionou aos torcedores, ele foi escolhido para se tornar cidadão corintiano na categoria Alma Corintiana. Convidamos para receber um título de cidadão corintiano, representando o João Ronaldo Soares Giovanelli, o Dr. Miguel Marques e Silva. Nascido na Baixada Santista, fez carreira no futebol brasileiro, defendendo o Corinthians e também a seleção brasileira, onde conquistou o bicampeonato mundial, o de 58 e o de 62, considerado ainda hoje um dos mais importantes goleiros do país. Gilmar dos Santos Neves deixou a sua marca estampada no imaginário corintiano ainda na década de 1950, quando integrou a equipe que levantaria o caneco do 4º centenário da cidade de São Paulo. Gilmar chegou ao clube depois de uma transação feita com o Jabaquara e não teve uma estreia muito animadora. A derrota inesperada diante da Portuguesa custou alguns meses de banco, mas nada que tirasse o brilho de sua volta por cima já na temporada seguinte ao incidente. Dono absoluto da pequena área, ele conquistou o torneio Rio-São Paulo de 53 e 54, a pequena Taça do Mundo de Caracas de 1953 e os campeonatos paulistas de 51, 52 e 54, ocasião em que foi eleito o supremo guardião do campeão do 4º centenário. Falecido em 2013, o ídolo alvinegro passa para a história também como parte do grupo de cidadãos corintianos. Para receber o título de cidadão corintiano ao saudoso Gilmar dos Santos Neves, convidamos o seu filho, Marcelo Neves. Frequentador assíduo do Corinthians desde 1951, Ulisses Montebello Júnior logo se viu encantado pelo clube.
A paixão acabou virando parte de sua profissão e em 1986 o fotógrafo passou a registrar o dia de incidentes, além das idas e vindas de craques, da estreia do goleiro Ronaldo, as despedidas de Vampeta, Marcelinho Carioca, passando pelo trio que consolidou a parceria com a MSI de Vampeta, Marcelinho Teves, Nilmar e Mascherano. Por seu olhar apurado e pelas boas lembranças que deixou nos arquivos alvinegros, Ulisses tem passaporte garantido entre os cidadãos corintianos. Convidamos para receber o título de cidadão corintiano na categoria Personalidade, o senhor Ulisses Montebello Júnior. Inverteu a lógica da música brasileira para desmistificar aquela bossa morna cantarolada dos anos de 1950. Reconhecido como um dos mais originais e importantes compositores e intérpretes do cenário nacional, Tom Zé fez parte da Tropicália e dos Novos Baianos e jamais deixou de lado o inventismo que ajudou a consolidar a sua carreira. Na década de 90, ganhou notoriedade internacional depois que o músico britânico David Byrne investiu em suas composições experimentalistas no exterior. Torcedor corintiano fanático, escreveu a canção Xodó da Fiel, em homenagem ao craque Neto. Por sinal, a vida do artista é permeada por declarações apaixonadas, como São Paulo, Meu Amor, escrita para o Festival de Música de 1968, e que lhe rendeu o primeiro lugar. Mesmo com os pés cravados no circuito pop, Tom ainda compôs peças para balés do grupo Corpo, o artista que se faz notar também no campo de futebol por sua inestimável contribuição para as artes alvinegras. É agora cidadão corintiano. Para receber o título de cidadão corintiano na categoria Artes, em nome de Tom Zé, convidamos o senhor Ernesto Teixeira. Mário Travalini foi escalado para comandar o Corinthians em plena Revolução Democrática, numa época em que o próprio Brasil padecia de liberdade. Tido como um dos introdutores da filosofia do futebol moderno, que combinava a versatilidade do esquema tático holandês com o talento dos atletas nacionais, ele se sagrou campeão por onde passou. Entre 1982 e 1983, era dele a tarefa de dialogar com Sócrates, Vladimir e companhia sobre as ideias dentro e fora do campo. Tudo com a participação efetiva dos jogadores. Foi assim que o clube conquistou o bicampeonato paulista e deixou sua marca na história. Mais tarde, também dirigiu o time de Masters do Corinthians. Mário faleceu em fevereiro de 2014 e por todo o seu empenho ao Corinthians e pelas alegrias que deu aos torcedores, é justo que ele integre o rol de cidadãos corintianos. Convidamos para receber o título de cidadão corintiano, em nome da família do saudoso Mário Travalini, o Dr. Paulo Garcia.
Começou a sua carreira em 1911 no Esporte Clube Corinthians Paulista, apenas um ano depois da sua fundação. Já em 1914, o craque despontava como artilheiro do campeonato, marcou 12 vezes e saltava aos olhos como ídolo. Naquele ano, o Corinthians levava para casa o seu primeiro troféu oficial, que em 2014 completa o seu centenário. Neco foi também campeão em 16, 22, 23, 24, 28 e 1930. E por conta de suas atuações brilhantes, ainda que o seu temperamento explosivo fosse encarado como um obstáculo, coube a ele a missão de estrear com o escudo corintiano na seleção brasileira. Ao todo jogou 269 partidas com o manto corintiano, com incrível saldo de 215 vitórias, 35 empates e 46 derrotas, além de ter marcado 235 gols. Faleceu em maio de 1977, não tendo visto o fim do jejum de títulos, que só ocorreria meses depois. Neco, com sua história que se confunde com a do próprio Corinthians, agora desfila na Galeria de Cidadãos Corintianos. Convidamos para receber o título de cidadão corintiano na categoria Craque Inesquecível, em nome da família do Sr. Manuel Nunes, o saudoso Neco, o Dr. Antônio Roque Cittadini. Muito obrigado. Anunciar e agradecer a presença do vereador Capá e Francisco Morato. Muito obrigado pela presença. Foi ao lado do treinador Oswaldo Brandão que ele se destacou juntamente com o elenco de 1977, sendo fundamental para a conquista do tão sonhado título paulista, que também encerrava um doloroso período de jejum. Formado em Educação Física pela USP, o profissional esteve à frente do Corinthians em mais de 100 partidas durante a temporada de 1978 como técnico, esquematizando a equipe para o ano seguinte, quando a mesma voltaria a ser campeã. Sempre de olho nos números e nas estatísticas, ele é dono de um acervo invejável sobre o futebol alvinegro, razão que o coloca na Galeria de Cidadãos Corintianos. Convidamos para receber o título de cidadão corintiano na categoria Conjunto da Obra, o senhor José de Souza Teixeira, o nosso professor Teixeira. O ano de 1977 foi realmente inesquecível para o torcedor corintiano. E parte dessa alegria pode ser traduzida pelos passes geniais do craque mineiro Vanderlei Eustáquio de Oliveira, mais conhecido como Palhinha, comprado por Vicente Mateus pela cifra de $1 milhão, o que configurava na maior transação do futebol brasileiro até então. Ele chegou ao Parque São Jorge para integrar o time que tinha craques como Tobias, Vladimir, Zé Maria e Vaguinho.
Sob o comando de Oswaldo Brandão e com a munição tática do professor Teixeira à disposição, a equipe conquistou o Paulista daquele ano e manteve o fôlego para as temporadas seguintes, quando voltou ao lugar mais alto do pódio, em 1979. Responsável por jogos memoráveis e gols que ainda cintilam na memória corintiana, Palhinha é cidadão corintiano de fato. Convidamos para receber o título de cidadão corintiano na categoria craque inesquecível o senhor Vanderlei Eustáquio de Oliveira, nosso querido Palhinha.